A agência Lume, comprometida em trazer informações de qualidade para a região de Jacarepaguá, realizou uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura do Rio, focando nos planos de governo para as regiões de Rio das Pedras, Anil e Freguesia. Regras da sabatina. As entrevistas têm duração total de 25 minutos. Desses, 23 são dedicados a perguntas e respostas, onde nossos jornalistas farão perguntas direcionadas ao candidato, priorizando temas relevantes para a nossa região. Nos 2 minutos finais, o candidato terá a oportunidade de fazer uma fala final diretamente aos eleitores. As entrevistas do Lume nas eleições 2024 foram gravadas antecipadamente e serão exibidas de acordo com a ordem de sorteio. Todos os candidatos que concorrem à Prefeitura do Rio foram convidados a participar das sabatinas. Aos candidatos que não tiveram disponibilidade de agenda, foi oferecida também a possibilidade de responder as perguntas por escrito. As respostas serão divulgadas no site da agência Lume após o período de exibição das sabatinas gravadas. Conheça agora um pouco da trajetória da candidata da Unidade Popular, Juliette Pantoja, que é a entrevistada desta noite. Juliette Pantoja nasceu na cidade de Duque de Caxias e tem 34 anos. Moradora da Zona Norte do Rio, a candidata à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro é militante do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, o MLB, onde atua há mais de 10 anos na luta por moradia. Atualmente, Juliette ocupa o cargo de presidente estadual da Unidade Popular e, em 2022, ela concorreu ao cargo de governadora do Rio de Janeiro, não tendo sido eleita. O candidato a vice na chapa é Vinícius Benevides, também da Unidade Popular. Encontro aqui com a candidata Juliette Pantoja, da Unidade Popular. Olá, candidata, tudo bom? Olá, tudo bem, Wellington? Boa Sim. tarde. Boa tarde. Vamos começar falando sobre saúde. Candidata, existem alguns bairros que não possuem clínica da família, como os bairros da Freguesia e do Pichincha. Caso a senhora sendo eleita, pretende expandir a estratégia de saúde da família para que possa contemplar esses bairros e outros bairros da região de Jacarepaguá? Então, Wellington, primeiro eu queria agradecer aqui pela oportunidade de poder estar falando com vocês. Eu acho fundamental a gente conseguir debater a Zona Oeste, em especial essa parte da Zona Oeste que está falando de Jacarepaguá, que está falando da região aí da Zona Oeste que fica cada vez mais esquecida, né, pelo poder público, em especial quando a gente vai falar de educação, de saúde, de mobilidade urbana. Então, eu queria agradecer bastante aqui pelo convite para poder estar falando com vocês hoje. Eu acho que esse tema da saúde, ele é, para nós, algo que está dentre as nossas prioridades. Primeiro porque eu sou educadora popular e eu sou parte das que usam o SUS, parte desses milhares e milhões de trabalhadores aqui do Rio de Janeiro que dependem do SUS para poder conseguir ter uma assistência à saúde. Eu uso a clínica da família do meu bairro, aqui em Irajá, e valorizo muito essa estratégia da saúde da família, como ela é implementada. Só tem um problema fundamental hoje que eu queria chamar a atenção, né? Primeiro que o orçamento que é destinado hoje para a saúde ainda é extremamente insuficiente e nos últimos anos, apesar do Eduardo Paes ter aumentado em 2023, o recorte dos últimos 4, 5 anos é de um corte de quase 16% no orçamento da saúde, ao longo desses de 2018 a 2023. Isso faz com que bairros muito populosos, como, por exemplo, Jacarepaguá, que é o bairro, né, o subdistrito mais populoso do Rio de Janeiro, com quase 700 mil pessoas, sofra com a falta de clínicas da família, sofra com a falta de UPAs, de instrumentos e equipamentos públicos de acesso à saúde. E, além de tudo, ainda com essa gestão feita através das OS, que não é uma gestão direta, né, por parte da prefeitura, é uma privatização da saúde, né, como nós chamamos, porque terceiriza a atenção básica, que é uma das fundamentais para que a gente consiga ter atenção à população de baixa renda, a população pobre, a população trabalhadora que constrói essa cidade, mas que não consegue ter direitos. Então, esses dois fatores, né, da falta de orçamento que é destinado para a saúde e a gestão que hoje é feita pelas OS, isso nós queremos encarar de verdade.
Então, a gente quer aumentar o orçamento da saúde, realizar concursos públicos para a abertura de novas clínicas da família, em especial na Zona Oeste, e a garantia do modelo de administração direta por parte da prefeitura, para fazer com que esse dinheiro do orçamento realmente chegue na ponta e não seja desviado no meio do caminho ou não seja destinado para outra coisa que não seja atender a população. Então, o nosso compromisso é justamente esse, é garantir que esse dinheiro se adeque para essas condições. E aí, só para poder concluir sobre esse assunto, é importante também a gente analisar que nesse modelo de administração das OS hoje no Rio de Janeiro, ele é muito ruim, inclusive para os profissionais de saúde, né? Porque são contratos pequenos, são contratos instáveis, fazendo com que a própria estratégia de saúde da família ela fique comprometida. Porque um profissional de saúde que não tem uma relação duradoura com a comunidade vai ter mais dificuldade em conseguir acompanhar aquela família, em conseguir fazer um atendimento de fato mais profundo de qualidade, né? E o que acontece hoje é que são contratos cada vez mais precários, né? E muitas vezes que duram 2, 3 meses, fazendo com que esses profissionais de saúde não consigam de fato ter essa atenção básica, né? E nós queremos, através dos concursos públicos, garantir que os agentes de saúde e esses profissionais tenham liberdade para poder atuar de fato com a comunidade. E não como está acontecendo agora, por exemplo, quando no período eleitoral várias dessas clínicas da família têm os seus funcionários sacados de dentro da clínica para poder ir fazer campanha política para os políticos nos bairros, né? Então, porque senão, obviamente, esses profissionais vão ser demitidos, né? Porque nada vai garantir o contrato deles para o futuro. Então, essa é uma ação que nós entendemos que é fundamental para poder fortalecer a saúde pública no Rio de Janeiro, em especial nesses bairros mais populosos da Zona Norte e da Zona Oeste. Ok, candidata. Agora falando de habitação, é, ainda na parte de moradia, né, que vamos falar, precisamos falar sobre oferecer habitações com dignidade e infraestrutura. O problema do saneamento básico nas comunidades daqui da região de Jacarepaguá, como em todo o Rio, é um problema já muito antigo. Rio das Pedras é um exemplo. Rio das Pedras fica aqui em Jacarepaguá. Se eleita, como pretende trabalhar para levar dignidade a essa população das favelas que precisam enfrentar ruas alagadas com esgoto a céu aberto no seu dia a dia? Então, Wellington, eu faço parte já há muitos anos de um movimento chamado MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. E ao longo dos anos que eu construo esse movimento, né, que já são mais de 15 anos, eu tenho conhecido muito o Rio de Janeiro e a realidade dos diversos bairros. Um dos mais assustadores, eu poderia dizer, é a situação de Rio das Pedras, no Rio de Janeiro. É um bairro completamente abandonado. É um bairro onde a gente não tem segurança pública, a gente não garante que os equipamentos públicos de educação e de saúde funcionem adequadamente, e é um retrato do que essa cidade partida, né, que a gente vive oferece para a população trabalhadora. Porque se você for comparar com os bairros da Zona Sul, ou mesmo com a Barra, né, na Zona Oeste, que é uma outra Zona Oeste, né, você vai... A maioria das pessoas não consegue compreender como é a mesma cidade, né? Rio das Pedras e Barra, mas é a mesma cidade. Agora, a diferença é que o orçamento, né, o investimento, ele vai todo para Barra e deixa Rio das Pedras do jeito que está, do jeito que a gente conhece. Então, a gente tem o compromisso de inverter essa lógica, de fazer com que esses bairros que já sofreram descaso ao longo dos últimos anos, que já sofreram tanto descaso do poder público, de falta de investimento, eles sejam priorizados no nosso governo. É claro que nós vamos continuar dando atenção para a cidade inteira, mas se tem uma parcela que hoje consegue ser mais resiliente, são esses outros bairros que já tiveram muito investimento ao longo dos últimos anos. E nós vamos inverter essa lógica para poder conseguir atingir esses problemas em específico. Rio das Pedras hoje é um dos bairros que mais sofrem com esse problema do saneamento básico. É claro que a gente tem vários outros, mas esse é um problema latente dessa região e a gente tem o compromisso de realizar um programa para poder garantir o saneamento básico, em especial nesses bairros, né, subbairros como Rio das Pedras. Isso porque isso vai de encontro justamente com o que
eu tenho construído junto com a Unidade Popular ao longo dos últimos anos, que é a ideia de uma cidade que, de fato, passe por uma reforma urbana. Como eu estava dizendo, esse é um compromisso que a gente tem, de garantir que esses bairros onde a classe trabalhadora está presente, eles sejam valorizados. Então, inverter essa lógica, né? Porque os bairros que já historicamente receberam muito mais investimento, né, público, eles têm condições de serem mais resilientes, né? Então, a gente pode trazer o orçamento da cidade, que não é um orçamento pequeno, inclusive, para ser destinado para isso. Hoje é necessário, inclusive, grandes obras de infraestrutura na cidade do Rio de Janeiro. E uma das propostas que nós temos é a condição da gente conseguir abrir, né, a proposta de abrir frentes emergenciais de trabalho para essas grandes obras de infraestrutura da cidade. Isso vai gerar emprego e isso vai conseguir resolver essas obras de infraestrutura. Existe muita gente, Wellington, que fala, por exemplo, que não é interessante para os governos resolver problema fazer obra grande que não apareça, né? O objetivo do governo é sempre criar monumentos, prédios grandes. Então, essa obra do saneamento, que ela fica por baixo, que ela não aparece, né? Normalmente não tem recurso para ela. Mas a gente sabe que são essas obras que vão trazer dignidade para esses territórios. Eu passei grande parte da minha vida morando numa rua com esgoto a céu aberto, né? Vivi duas enchentes com essa realidade e não tem coisa pior do mundo do que você estar inseguro dentro da sua casa, fazendo, né, com medo do que vai acontecer quando acontece uma chuva, e no meio de tudo isso, com tanto esforço que as pessoas têm para poder garantir ali as suas coisinhas dentro de casa, com muito trabalho, vem uma enchente e traz, inclusive, todo o esgoto para dentro da casa, estragando é, não só os sonhos, né, mas às vezes as memórias de uma vida inteira. Então, nós só vamos conseguir dar, inclusive, solução ou iniciar um processo de solução para impedir, por exemplo, essas grandes enchentes que acontecem na nossa cidade, na medida que obras de infraestrutura envolvendo saneamento básico sejam, de fato, implementadas. Então, esse é um compromisso que a gente tem e não falta orçamento para isso, viu? Falta mesmo a prioridade política nesse tipo de política pública. Ok, candidata. Falando agora de educação, nos últimos 10 anos, o número de professores na rede municipal de ensino do Rio de Janeiro caiu de 42 mil para 36 mil. Isso é uma redução de 6 mil profissionais. Em uma de suas propostas é a convocação de professores que passarem em concursos públicos para reforçar a rede de ensino. Você também tem como proposta de governo a ampliação do ensino integral para 100% das escolas. No bairro de Vargem Pequena, como exemplo, não há escolas de ensino do sexto ao nono ano. Toda a região da Baixada de Jacarepaguá em si possui um déficit de creches públicas e muitas escolas estão em situação precária. De acordo com a própria prefeitura, a cidade possui demanda de criação de 13 mil vagas em creches. Como você pretende corrigir o déficit de professores, de creches e de demais problemas da educação municipal? Há algum projeto específico para a região de Jacarepaguá? Bom, Wellington, como eu disse, assim, eu sou educadora popular e a gente entende que muita coisa passa pela educação primeiro, né? Nós entendemos que a educação, além da educação formal, que todo mundo tem que ter direito, né? Isso é ainda uma das poucas coisas que a gente consegue garantir que seja um direito, né? Que tem uma preocupação por parte do governo, da prefeitura, do governo do estado de maneira geral no nosso país. A educação ela vem sendo atacada de várias formas. E uma das formas desse ataque é justamente fazendo com que a gente tenha uma diminuição drástica nos concursos públicos. O último feito foi em 2019 e vários profissionais ainda nem foram chamados, não foram contratados, né? Esses que passaram no concurso ainda não foi estabelecido o vínculo para que eles possam assumir as salas de aula. Além desses 6 mil de déficit, que você falou muito bem, a gente ainda tem também 11 mil profissionais, 11 mil professores que estão em dupla regência. Então, aumentando a sua carga de trabalho, porque a demanda é muito grande nas escolas e, em especial, também nesses bairros da Zona Oeste e da Zona Norte, que, como você também disse, tem um déficit muito grande na educação básica e na creche, na pré-escola.
O nosso compromisso é a garantia do chamamento desses profissionais que passaram no concurso de 2019, é a realização de mais concursos públicos para que a gente consiga implementar o que está colocado no nosso programa, que significa a garantia das creches públicas para as 13 mil crianças que hoje estão esperando uma vaga e a garantia de profissionais para o atendimento de escolas em tempo integral. Isso vai ser feito de forma gradativa, porque vai ser necessário também a construção de mais escolas, a abertura de mais salas de aula, equipar melhor as escolas que hoje também estão caindo aos pedaços, né? A gente poderia dizer que a falta de infraestrutura também atinge muitas escolas, né? São escolas que estão sem ar-condicionado, muitas nem quadra têm, ou as que têm quadra também estão em péssimas condições. Se a gente for falar de laboratórios, por exemplo, isso é quase um sonho no Rio de Janeiro, né? De ter uma escola pública com laboratório para os estudantes aí dos últimos anos do ensino fundamental poder usar. Então, a gente está falando de um processo gradativo, mas que vai visar o ensino integral. Até porque, com essa nova modalidade de aprovação automática, a gente vê várias crianças passando de ano para ano sem aprender, sem conseguir fazer operações matemáticas, sem conseguir aprender, né, a educação básica mesmo, formal, né? E ainda menos ainda se a gente for falar do que Paulo Freire sempre coloca, e aí eu como educadora, né, formada pela educação de Paulo Freire, sigo, que é a educação ainda como um viés transformador, é onde a gente consegue desenvolver a consciência crítica, desenvolver inclusive a consciência de classe, porque a nossa juventude hoje, que é uma juventude que é precarizada em todos os sentidos, em especial na educação, ela é vítima de um projeto político para fazer com que essa juventude seja mão de obra barata depois, né? Seja uma mão de obra barata para ser explorada pelos mega empresários, pelos super ricos, que lucram em cima da exploração dessa juventude. Então, nós estamos falando das nossas crianças, nós estamos falando dos nossos filhos, dos filhos da nossa classe. Então, se a gente quer pensar numa educação que realmente liberte a nossa classe, que realmente liberte a nossa juventude, a gente tem que dizer que nós precisamos melhorar a estrutura das escolas, precisamos garantir professores e garantir as condições para que essa educação seja uma educação integrada entre comunidade, entre sociedade, para que a juventude realmente possa usufruir de tudo isso que somos nós, trabalhadores, que produzimos. E aí, uma das coisas que está ligado a esse processo também é a garantia do passe livre ilimitado para os estudantes, porque nós também queremos que esses estudantes tenham acesso à cidade como um todo. A gente sabe da dificuldade de equipamentos públicos, de lazer e de cultura na Zona Oeste. A gente sabe que muitas vezes os estudantes têm que ir para outras regiões para poder conseguir ter acesso a esses equipamentos públicos e sem o passe livre isso não adianta, né? Isso não é possível. Né? E, para além disso, com certeza, trazer mais investimento para que a gente tenha museus, bibliotecas públicas, outros equipamentos públicos que consigam ajudar na formação da juventude. Então, como meta prática, né, eu diria que nós queremos, em especial, zerar esse quantitativo, né, de 13 mil crianças esperando uma vaga de creche, e isso é possível com a contratação desses profissionais, né, e também queremos, de forma gradativa, avançar para o ensino integral, também realizando essas modificações na infraestrutura das escolas e também com mais profissionais dedicados. Perfeito, candidata. Falando agora de mobilidade urbana, um tema, candidata. A região onde está o Rio das Pedras, Freguesia e Anil não contam com transporte de massa. Moradores e trabalhadores que frequentam a região dependem exclusivamente de linhas de ônibus comuns, vans, táxis ou transporte por aplicativo, fazendo com que as vias desses bairros não consigam dar uma vazão ao número de automóveis, principalmente nos horários de pico. Em seu plano de governo, a senhora defende a reestatização do metrô. Se eleita, como a senhora pretende fazer este projeto? E também seria possível trazer este modal de transporte para a região de Jacarepaguá? Wellington, de todas as questões que a gente tem debatido, eu acho que essa questão da mobilidade urbana tem sido aqui a nossa proposta causa mais impacto. Nós somos a única candidatura que estamos propondo transporte público e gratuito na cidade do Rio de Janeiro.
Nós estamos falando de um processo de estatização, de municipalização, para a garantia de uma tarifa zero. Uma tarifa zero que garanta que o povo trabalhador e a juventude possa ter realmente o direito de ir e vir, que é o que acontece de forma muito precária hoje na cidade. Você mesmo acabou de colocar vários subbairros que não têm nem a garantia, né, de transporte privado circulando. Isso porque, né, se nós formos parar para pensar, e aí talvez eu gaste um pouquinho só mais de tempo nisso para poder explicar, é que fala-se muito que o transporte público é ruim, mas a realidade é que não existe transporte público no Rio de Janeiro. Existe um transporte privado, onde a mobilidade urbana é uma mercadoria e não um direito. Então, esses bairros que hoje não contam com linhas de ônibus é porque os empresários que mandam na mobilidade urbana no Rio de Janeiro decidem quais as linhas que eles vão tirar, porque são as linhas, segundo eles, menos lucrativas. Não importa se nessa região, nesse bairro, tem pessoas que precisam ir para o trabalho, tem criança precisando ir para a escola. Não importa isso para eles, importa o lucro. Então, a gente precisa inverter essa lógica. E é possível, Wellington, que a gente garanta transporte público e gratuito para todas as regiões do Rio de Janeiro. Isso porque nós fizemos uma conta, eu vou tentar expressar aqui da forma mais rápida, mas que tem hoje entre 1 bilhão e 800 mil reais de lucro dos 4 principais empresas dos consórcios rodoviários no Rio de Janeiro, somado a 750 milhões de reais de subsídio da prefeitura. Isso dá 2 bilhões e meio de reais. Isso, Wellington, é 5% do orçamento do Rio de Janeiro. Com 5% do orçamento do Rio de Janeiro, é possível que a gente tenha um investimento de 2 bilhões e meio e a gente garanta um transporte, de fato, sob controle público. E podemos avançar mais para a garantia de uma tarifa zero, porque, de fato, hoje o transporte é humilhante para a população carioca, é um transporte de péssima qualidade e com uma das tarifas mais caras do país. A gente propõe a criação de um fundo municipal para viabilizar um transporte gratuito municipal, garantindo com que esse fundo ele venha de investimentos, por exemplo, sobretaxando os carros de luxo, que são muito utilizados pelos playboys na nossa cidade, né? Mas que não pagam nenhuma taxa a mais para poder circular na cidade. Podem vir dos empresários que pagam o vale transporte e podem deixar de pagar o vale transporte e botar esse dinheiro num fundo, já que a passagem vai ser gratuita, né? E podem vir de várias outras formas. Estima-se, inclusive, que cerca de 20% dos custos de transporte estão no sistema da bilhetagem do Rio Card, de catraca, formas de cobrança, né? Então, a gente já tiraria esse custo também. É possível a construção do transporte público e gratuito no Rio de Janeiro, e isso é o principal para nós. E, com certeza, regiões da Zona Oeste que estão completamente abandonadas desse transporte vão ser priorizadas nesse processo. Uma das ideias nossa, inclusive especificamente para a Zona Oeste, é ter ônibus que circulem dentro só da Zona Oeste. Né? Há muito tempo atrás, né, tinha os ônibus que tinham uma tarifa menor, né, que circulavam só na Zona Oeste. Hoje em dia, para uma pessoa que vai andar de um subbairro para outro, ela vai pagar uma passagem cheia, como se tivesse 5% da cidade. Né? Nós queremos reduzir isso e, gradativamente, indo também para a tarifa zero. Existem muitas propostas, né, que a gente tem apresentado e todas elas trazem como prioridade a população da região da Zona Norte, da região da Zona Oeste. Eu moro aqui na Zona Norte, o meu vice, o companheiro Vinícius Benevides, é morador de Campo Grande, é um trabalhador ambulante camelô, que também apresenta diversas propostas com o viés daquelas pessoas que realmente utilizam o serviço público, que utilizam o SUS, que têm filho na escola pública, as pessoas que precisam do transporte coletivo para se movimentar. Então, nós temos esse compromisso. E nós, da Unidade Popular, enquanto partido, estamos presentes na luta pela linha do metrô, pela extensão da linha 4 do metrô, que é uma luta, inclusive, que já é feita há muito tempo, né, por várias associações em Jacarepaguá, e do qual nós já participamos há algum tempo com o nosso companheiro, que é o João Herbella, que é também candidato a vereador pela Unidade Popular, né? Com licença, 88. candidata.
Desculpa Já está nesse. interromper, é porque já chegamos aos 23 minutos. Agora eu tenho que dar para a senhora mais 2 minutos para a senhora poder falar por que Juliette Pantoja merece ser eleita a próxima prefeita do Rio de Janeiro. Muito obrigada, Wellington. E aí eu acho que é um pouco nisso aqui que eu estava finalizando, né? É porque a Unidade Popular é um partido que já está presente nas lutas e que já está presente nessas dificuldades que a gente vive, né? O meu filho estuda na escola pública, o filho do meu vice estuda na escola pública. Nosso partido é um partido composto de trabalhadores, de juventude, de pessoas que sabem que o nosso futuro ele precisa ser decidido por nós. A verdade é que hoje a gente não tem uma cidade que garanta a participação popular para as suas decisões. É muito pouco esse processo eleitoral para nós. De 2 em 2 anos, vai lá, aperta um número e depois é um cheque em branco, né, para fazerem o que quiserem. Nós queremos governar com o povo. Esse é o nosso principal diferencial. É fazer com que o povo participe dos debates, que o povo diga onde e como os 42 bilhões de orçamento do Rio de Janeiro vão ser gastos, quais serão as prioridades. E a gente não fala isso da boca para fora. A gente fala isso desse lugar, de quem sabe quais são as principais dificuldades. E nós entendemos, inclusive, que a Unidade Popular, que é um partido muito recente, apenas de 2019, que tem conquistado muito espaço nos territórios de trabalhadores, é um partido que cresce e que está se apresentando para disputar a cidade de verdade. Mais dia ou menos dias, nós vamos eleger parlamentares da Unidade Popular, pessoas comprometidas com essa luta. Mas o que nós apresentamos agora é que isso é urgente. Não podemos esperar só para o futuro. Nós precisamos construir agora, no presente, a cidade que a gente quer, da forma como que a gente quer, e colocar trabalhadores como nós no poder de fato. Então, é por isso que no dia 6 de outubro nós pedimos que votem 80 Unidade Popular para a Prefeitura do Rio e também escolham um dos nossos vereadores para poder dar o seu Candidata, voto. A gente muito com consiga. licença, muito obrigado, já estou o seu tempo, tá? Eu gostaria, em nome da Agência Lume, de agradecer Juliette Pantoja, candidata da Unidade Popular. Muito obrigado pela participação nessa sabatina de entrevistas e boa sorte no dia 6 de outubro. Obrigada, Wellington. Espero que a gente tenha conseguido apresentar um pouco das nossas propostas e estamos à disposição para mais outros debates e sabatinas sempre. Obrigada.